Oi pessoal, então vou colocar aqui o gabarito das questões das unidades. A unidade 1, na questão 1 nós temos que dois estudantes apresentaram o valor numérico da expressão aqui abaixo, 1 mais 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais 3 ao cubo, mais menos 3 ao cubo entre parênteses. Um estudante A propôs que a solução é 32 como resultado e o B está propondo que a solução é 9. E, portanto, a gente tem que descobrir qual que é o estudante que acertou a resposta. Já escrevi aqui para a gente a expressão, né? Nós temos aqui 1 mais 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado entre parênteses, mais 3 ao cubo, mais menos 3 ao cubo. Para resolver uma expressão numérica, é importante a ordem das operações. Primeiro nós fazemos raiz ou potência, né? No caso aqui nós não temos radiciação, mas nós temos a potenciação, né? Temos aqui elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Então primeiro a gente tem que fazer a potência. Fazendo a potência, né? Tudo que não tem a potência, né? Aqui tem a potência de 1, mas qualquer número elevado a 1 é o próprio número. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, mais menos 2 ao quadrado entre parênteses é menos 2 vezes ele mesmo, menos 2, mais 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, mais menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O 1 repete aqui, 2 vezes 2 nós sabemos que é 4, menos 2 vezes menos 2, bom, na multiplicação, os sinais iguais se tornam mais. Então, menos com menos, isso aqui, esses dois sinais aqui se tornam mais, e mais com esse mais aqui, esse mais com esse mais, mantém mais. E 2 vezes 2 é 4. Mais 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, mais menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Se a gente fizer só as multiplicações, ignorando o sinal, vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E o sinal é assim, ó, na multiplicação, menos com menos, quer dizer, esse com esse vira mais, e esse mais com esse menos acaba sendo um menos, ok? E finalizando, a gente tem que 1 mais 4, mais 4, mais 27, e temos aqui de novo, ó, mais menos 27. É como se tivesse aqui mais vezes menos 27. Na multiplicação, mais com menos dá sempre menos e fica 27. Agora nós resolvemos essas somas e subtrações. Podemos já ver de cara aqui 27 menos 27, isso mais isso vai virar um zero. E podemos somar os valores. 1 mais 4, 5, mais 4, 9 a resposta, e quem estava certo era o estudante B, ok? Vamos para a segunda. Eu já deixei ela meio pronta aqui. Então está falando que a floresta amazônica é a maior do mundo, sua área é 5 milhões e 500 mil metros quadrados, que eu já coloquei aqui para vocês. E desses 5 milhões e 500 mil metros quadrados, 60% está no território brasileiro. Aí ele pede para usar a notação científica para transformar a área total da Amazônia em notação científica e a área da Amazônia correspondente ao território brasileiro em notação científica. Bom, só para lembrar, como é que é notação científica? A notação científica ela tem uma forma geral. Ela serve para pegar números muito grandes ou muito pequenos e representá-los como potências de 10. Então nós vamos ter que transformar esse número enorme aqui nessa forma, ó, num número A bem pequenininho vezes 10 elevado a um expoente. A regra é o seguinte, esse número A ele tem que ser entre maior ou igual a 1 e menor que 10, entende? Então ele não pode ser 10, ele pode ser 9,999, mas ele nunca vai poder atingir 10. E aí vamos fazer primeiro vamos resolver primeiro a área total da Amazônia, que nós vamos ter que transformar a área total e a área pertencente ao território brasileiro. Bom, eu tenho que transformar esse número enorme aqui num número que ele tem aqui um azinho, né? Porque aqui vai ser o azinho, que tem que ser entre 1 e quase 10,
vezes o 10 elevado a uma potência, que aqui vai ser o n. Bom, a vírgula desse número está aqui, ó, dos 5 milhões e meio está aqui. Como o A tem que ser um número que seja entre 1 e 10, eu tenho que pegar essa vírgula e transportar ela, ó, eu vou andar ela 1, 2, 3, 4, 5, ando 6 casas para a esquerda. Então, os 5 milhões e meio vai se transformar em 5,5. O que acontece quando a gente anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas? É como se nós estivéssemos dividindo esse número por 1 milhão, ok? E se eu divido esse número por 1 milhão, eu estou mudando o número. Eu não posso falar que 5 milhões e meio é a mesma coisa que 5,5. Então, como eu divido por 1 milhão, e só lembrando vocês, né, que 1 milhão por 1 milhão ter 6 zeros, escrever 1 milhão é a mesma coisa que escrever 10 à sexta. Então, pegar 5 milhões e meio e dividir por 1 milhão é a mesma coisa que pegar 5 milhões e meio e dividir por 10 à sexta. E para compensar essa divisão, eu tenho que fazer uma multiplicação. Uma multiplicação de 10 elevado à sexta, para compensar essa divisão. Então, o número na forma de notação científica, ele está aqui, prontinho, né? 5,5. E para não mudar o valor dos 5 milhões e meio, eu multiplico por 10 à sexta, porque se você fizer 5,5 vezes 10 à sexta, que é vezes 1 milhão, você volta a ter o valor original. Ok? Agora, para a gente transformar a área da Amazônia que está no território brasileiro, primeiro a gente tem que descobrir quanto é 60% de 5 milhões e meio. Aí uma simples regra de 3 vai ajudar a gente. Ó. Aí fiz esse pedacinho que eu já deixei montada. 5 milhões e meio é 100% do território da Amazônia. Eu quero saber 60% desse território. Eu quero saber quantos quilômetros quadrados, porque isso daqui vai estar em quilômetro quadrado, afinal aqui é quilômetro quadrado. Quantos quilômetros quadrados é 60% desse território? Uma regra de 3, você pode multiplicar em cruz. É uma regra de 3 diretamente proporcional, porque aqui eu estou diminuindo de 100 para 60 e o x vai dar menor que 1,5 milhão, então as duas grandezas estão diminuindo. Multiplicando em cruz fica 100 vezes x igual a 5 milhões e meio vezes 60. O 100 aqui ele está multiplicando, por isso que ele passa dividindo. Repara que ele continuou positivo. E dividindo, fazendo essa continha aqui, né? Corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros ali. A gente obtém que 60% do território da Amazônia é brasileiro. Isso corresponde a 3 milhões e 300 mil metros quadrados. E agora nós temos que transformar 3 milhões e 300 mil metros quadrados na forma de notação científica, do mesmo jeito que a gente fez anterior. Então, vamos escrever aqui 3 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. A gente vai ter que deixar um número aqui entre 1 maior que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes 10 elevado a um expoente. Bom, a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vem até aqui, então 3,3 milhões, 3 milhões e 300 mil vira 3,3. E como eu andei, fazer a vírgula andar 6 casas para a direita, como eu disse para vocês, é a mesma coisa que dividir por 1 milhão, que é dividir por 10 à sexta. Então, para compensar, a gente tem que pegar o 10 e elevar 6 aqui para compensar essa divisão. Ok? Então, transformamos as duas áreas de quilômetros quadrados para quilômetros quadrados, mas na forma de notação científica. Vamos para o terceiro exercício. Terceiro exercício, deixa eu mudar de cor aqui. Aplicando a regra do quadrado da diferença de dois termos em x menos 1/3 ao quadrado, encontramos o quê? Bom, a regra do quadrado da diferença de dois termos, né, é um produto notável. Essa regrinha aqui, ela vai te gerar que quando você tem uma diferença, o quadrado de uma diferença é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Percebam que o A aqui está fazendo papel de x e o B está fazendo papel de 1/3. Então a gente substitui no lugar do AX, vai ficar x ao quadrado, menos o dobro do primeiro vezes o dobro do primeiro, que é o x, vezes o segundo,
que é 1/3, mais o quadrado do segundo, ok? Aí desenvolvendo isso daqui, o x ao quadrado fica x ao quadrado. Esse termo aqui, ele vai ficar, o x fica aqui mesmo, o menos aqui, 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 é 2. Aqui embaixo desse 2 podemos pensar que tem 1 escondido, então 1 vezes 3 é 3. Então se transforma em menos 2/3 de x. E 1/3 ao cubo é 1/3 vezes 1/3. E finalmente a gente chega na nossa resposta final. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Ok? Então esses foram os 3 exercícios da unidade 1. Vamos agora para a unidade 2. Deixa eu arrastar aqui. Pronto, unidade 2. Está aqui, ó, questões da unidade 2. Primeira questão da unidade 2. O departamento de qualidade de uma determinada empresa realizará o teste de qualidade em um lote de 352 unidades. Aí o responsável técnico, ele separou os produtos em 2 lotes. O lote A, então a gente sabe que eu tenho 352 produtos que vou fazer um teste de qualidade. Aí ele separou isso em 2 lotes. O lote A, ele ficou com 128 produtos. E o lote B, né, ficou com o resto, né, 352 menos 128, ele já está informando aqui que o lote B ficou com 224 produtos. Ok. Aí ele fala que lote A, contendo 128 produtos, são distribuídos em X grupos de testes. Ou seja, ele pegou 128 produtos e dividiu por X grupos de teste. E com o lote B, ele pegou os 224 produtos e dividiu por x mais 6 lotes de teste. Quando você aqui, como aqui em cima você tem o número de produtos, quando você divide por x grupos, né, esses x aqui são grupos de teste. Se você fizer essa divisão, você vai obter aqui, eu vou botar igual para a esquerda, porque não vai caber para cá. Se você pega produtos e divide por quantidade de grupos, essa divisão aqui, você vai ter a quantidade de produtos por grupo. Quantidade de produtos A por grupo. E aqui, o mesmo raciocínio, aqui você vai ter a quantidade de produtos B por grupo. Produtos por grupo. Produtos por grupo. E como ele não falou a quantidade de produtos por grupo, não adianta a gente montar um sistema para isolar o X e descobrir a quantidade de grupos do teste B. Porque ele quer saber aqui exatamente quanto é a quantidade de grupos, que é X mais 6. Ok? Então nós vamos pegar aqui as alternativas e fazer um teste em cada uma delas. Então ele está falando aqui, ó, determine a quantidade de grupos de testes do lote B. Bom, 224 dividido pela quantidade de grupo, x mais 6 é a quantidade de grupo. Então, se a gente usar a alternativa A, vamos pensar assim, isso daqui é igual a, se isso daqui for a verdade, isso daqui é igual a x mais 6. Para eu descobrir o x, eu tenho que isolar o x. Então, o 6 está somando, ele passa para esse lado, subtraindo. E 14 menos 6, a gente descobre que o x é 8. Ok? Agora pensa comigo, a quantidade de produtos B por grupo, ela tem que ser um número que pertence aos números naturais, tem que ser um número inteiro positivo. A mesma coisa que a quantidade de produtos A por grupo, tem que ser um número que pertence aos naturais, não pode dar número quebrado, ok? Se a gente, então, pegar o 128 e dividir por 8, eu vou puxar aqui a calculadora para a gente.
para agilizar nossa continha aqui. Vem cá, cadê esse mouse? Vem cá. Vamos abrir a calculadora. Pronto. Eu vou abrir a calculadora. Então agora nós vamos testar, né? Só recapitulando. Se eu tenho 14 produtos por grupo B, esse x mais 6 aqui é igual a 14, eu passo isso subtraindo e descubro que eu tenho, o meu x aqui é 8. Então eu vou pegar 128 e vou dividir por 8. Vai me dar 16 produtos A por grupo aqui. Eu tenho 16 produtos A, quer dizer que essa aqui é uma resposta possível. Agora, bom, vamos testar agora se 14 é uma resposta possível para número de produtos por grupo B. Então vamos pegar aqui 224 produtos. 224 produtos dividido por 14 grupos. Aí eu vou ter quantos produtos por grupo? 16, ó, deu um número inteiro. Quer dizer que essa aqui é a nossa alternativa correta, de cara já. Ok? Vamos testar as outras? Vamos testar as outras também. Então vamos lá. Essa B saiu ilegível, então vamos desconsiderá-la. A C está falando que a quantidade de grupos do lote B não é 14, é 10. Então 10 é igual a x mais 6. Quanto vale x então? Passo 6 subtraindo, né? Isso aqui menos 6, 10 menos 6 vai dar 4. Então ele está falando que nós temos 4 grupos. Agora, é possível dividir 128 por 4? 128 dividido por 4 dá o número exato, dá 32. Beleza, então atendeu essa nossa condição. Agora, é possível dividir, se aqui forem 10, né, porque o x é 4, o 6 é 10, é possível dividir 224 produtos, é possível dividir eles em 10 grupos, cada um com a mesma quantidade de produto? Não, não é. Se eu pego aqui 224 produtos e divido em 10 grupos, eu não vou ter um número natural, eu vou ter um número racional. Então essa alternativa aqui, ela está errada. Tá? Ela não atende essa condição aqui. De quando eu pego 224 produtos e divido em 10 grupos, cada grupo vai ter 22,4. Não é possível, porque o produto é uma coisa inteira, eu não posso quebrar um produto. Ok? Fazendo o mesmo raciocínio, vamos fazer o mesmo raciocínio agora para a letra D. A letra D está falando que a quantidade de grupos de teste do lote B é 15. Então eu tenho 15 que é igual a x mais 6. Eu vou descobrir que o passo 6 subtraindo. Então eu vou descobrir que o x é igual a 9. Vamos testar? Então vamos pegar o 128. Estou falando que eu dividi em 9 grupos. 128 dividido por 9. Já deu errado, já deu 14,22 produtos por grupo. Não pode, eu não posso ter por grupo uma quantidade quebrada disso. Tem que ter a mesma quantidade de produtos. Então essa alternativa também já foi rechachada, tá? Ela não funciona. E a última aqui, vamos lá. Vamos supor que a quantidade de grupos de teste do lote B é 6. Então, x mais 6 é igual a 6. Quando você passa o 6 subtraindo, vai ficar x igual a 0. Não existe divisão por 0. Então, não adianta eu pegar 128 dividido por 0, botar aqui na calculadora, porque vai dar erro. Ó, 128 dividido por 0 dá erro. E essa também alternativa não vai encaixar. Ou seja, a nossa única alternativa possível é a letra A. Vamos agora para o segundo. Vamos lá. O custo de produção de um determinado produto é R$150 fixos. Então está aqui, ó, R$150 fixos, mais 25 centavos por unidade. Então tudo isso aqui é relativo a custo. Ó. Custo fixo e custo por unidade. E a gente deseja-se vender cada produto por R$1. Cada produto. Então aqui é o R$1 por unidade. Ele quer saber quantos brindes ele precisa vender, no mínimo, para que se obtenha lucro. Bom, então vamos lá. Pensa no seguinte, ó. Se ele vender
Se ele vender um produto, ele vai vender a R$1, mas custou 0,25. Então, se ele vender um produto, qual que vai ser o lucro na venda de um produto? Vamos chamar de lucro unitário. Estou falando LUNIT, tá? Lucro unitário, só para abreviar. Lucro unitário, se ele vender um produto, ele vai vender esse preço, mas ele teve um custo unitário de 0,25. Então, o lucro unitário dele vai ser de 75 centavos por unidade. Então, se ele vender 2, ele ganha 1,50. Se ele vender 4, ele ganha R$3, assim por diante. E a gente podia ficar testando, né? Por exemplo, vamos supor, se ele vender 10 produtos, eu sei que ele lucra 75 centavos por produto, ele vai ganhar aqui R$7,50. Pô, mas ele ainda tem que pagar um custo fixo de 150. Então aqui vai ficar um valor negativo. Isso aqui vai ficar R$142,50, certo? Só que negativo. A gente poderia ficar testando, né? 100. Se ele vender 100 produtos, ele vai ter um lucro por produto de 75 centavos, então vai sobrar para ele R$75. Pô, mas ele ainda não tá bom, porque ainda tem que pagar um custo fixo de 150, então o lucro vai ser negativo. E se eu continuar essas continhas, vocês estão reparando que a única coisa que está variando é a quantidade, e conforme ela muda o total do lucro. Né? Em qualquer conta que a gente continue, por exemplo, se eu colocar aqui 200 peças vendidas, ele ganha por peça, sobra líquido 75. Isso daqui vai dar R$150, que menos R$150 vai dar, zero. Quer dizer, se aqui deu zero, quer dizer que essa quantidade aqui de 200 peças, né, sem querer eu acertei, né, é o mínimo que ele tem que vender, é a quantidade que ele vende e que o lucro é zero. Quer dizer que se ele vender uma peça a mais, com certeza ele vai ter lucro, né? 0,275. 201 vezes R$0,75 de lucro por unidade vendida. Isso daqui vai dar os 150,75, né, que são as 200 peças mais uma. Se as 200 dão 150, mais uma vai dar 150,75, né? E aí ele vai ter de lucro 0,75. Vamos fazer a continha aqui rapidinho para vocês verem. 201 vezes 0,75, 150,75 menos 150, um lucro ridículo de 75 centavos. Mas é lucro, tá? É lucro que ele teve. Agora, uma forma mais elegante de resolver esse exercício, né? Sem querer, acabei descobrindo, né, que em 200 peças o lucro é zero, né? Porque tudo que ele ganha, ele gasta para pagar as contas, que são um custo fixo, né? Tudo isso aqui é o custo fixo. Mas uma forma mais elegante de resolver esse exercício é você modelar ele matematicamente. Se você percebe que isso daqui é tudo quantidade, ó. Conforme varia a quantidade, o valor total muda. Repare que o lucro unitário, né, esse aqui é o lucro unitário que a gente calculou aqui, ó, ele é fixo, em todas as contas ele não muda. E o valor fixo também, né, ele é constante, ele não muda. Então a gente podia escrever isso aqui como uma fórmula. A gente podia fazer assim, ó, x vezes 75 centavos, que é o lucro unitário, menos 150 é igual ao y, que seria o lucro total. Tá? De deduzir uma fórmula. Essa fórmula eu posso escrever dessa maneira, ou eu posso colocar y igual a 0,75x menos 50, é a mesma coisa, tá? Né? Você iria daqui para cá, ó, y igual a menos 50, y igual a menos 50 mais 0,75. Eu escrevi a mesma fórmula numa outra ordem, mas é a mesma coisa. E a gente quer descobrir quando o y, que é o lucro, né? Lembre, isso daqui é o lucro que deu menos 142,50 quando eu vendi 10 peças, é o lucro que deu R$75 negativos quando eu vendi 100 peças, é o lucro que deu zero
quando eu vendi 200 peças, é o lucro que deu 75 centavos quando eu vendi 201 peças. E eu podia fazer várias simulações aqui com vocês. Vocês mesmos podem fazer isso. Mas enfim, se isso daqui é o lucro, isso daqui é o lucro também. Eu quero que isso daqui seja o quê? Seja maior que zero. Eu quero que o lucro seja maior que zero. Então a gente acaba caindo aqui numa inequação. Como é que eu resolvo a inequação? Eu isolo o x. Como aqui o x já está acompanhado do 0,75 que é positivo, eu vou deixar ele aqui à esquerda e vou passar o 150 que está negativo positivo. Para isolar o x, o 0,75 está multiplicando. Então ele tem que passar dividindo. Se você pegar 150 e dividir por 0,75, você vai achar 200 peças. Está correto, né? Afinal, isso aqui é 200 peças. Para o lucro ser maior que zero, o x tem que ser maior que 200 peças. Que é o que está falando isso aqui, ó, x maior que 200. Né? E qual é o valor do x maior que 200? É x mais 1, que é 201, que é a resposta que nós achamos aqui, sem querer no chute. Ok? Então aqui é a forma de simulação. Aqui a gente foi fazendo uma simulação aritmética. Aqui nós fizemos uma modelagem matemática. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Porque o x aqui está elevado a 1, o y também está elevado a 1, o y depende do x. E resolvemos a função aplicando a ideia do lucro maior que zero. A gente transformou a função numa inequação do primeiro grau. Ok? Vamos agora para mais um. Acho que tem mais um aqui. Tem o terceiro. Acabei invadindo o espaço do terceiro, mas eu posso apagar, porque vocês podem voltar o vídeo. Então eu vou apagar esse pedacinho aqui. Vamos fazer o terceiro agora. As equações do segundo grau. X ao quadrado menos 16 igual a zero. X ao quadrado mais 4x igual a zero. Tem uma raiz real. Opa, desculpa, gente. Aqui, ó. Aqui é real, do conjunto dos reais em comum. Como essa raiz? A questão aqui é o seguinte, essas equações são do segundo grau. Equação do segundo grau, você tem que descobrir quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, substituir na fórmula do Bassa, que é B ao quadrado menos 4AC, calcula o delta e aí você acha as raízes, né? A raízes é essa fórmula aqui, x mais ou menos B raiz de delta sobre 2A. Acontece que essas duas equações, elas são equações do segundo grau, que elas são chamadas de incompletas. Veja bem, essa equação aqui, ela tem o a igual a 1, porque o a é o número que sempre acompanha o x ao quadrado. Ela não tem b, porque o b é o número que acompanha x aqui, não tem x. E o c é igual a menos 16. Então ela é incompleta, ela não tem b. Essa aqui também é incompleta, ela tem o a, que é o número que acompanha o x, que aqui no caso é mais 1. Ela tem o b, desculpa, o a acompanha o x ao quadrado, que é mais 1. O b é o número que acompanha o x, que é o 4. Mas ela não tem o c. O c é o número que está aqui, ó, independente, que não tem nada aqui, está zero. Então, são incompletas. Então, a gente não precisa aplicar Bhaskara, né? Como ela é incompleta, x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Eu consigo isolar o x. O menos 16 passa como mais 16. O quadrado passa como raiz de 16. E raiz de 16 pode ser mais ou menos 4. Afinal, menos 4 vezes menos 4 dá 16 também. Tá? Então a gente pode resolver isso aqui rapidamente isolando o x. Essa aqui é mais chatinha de isolar o x, né? Mas dá para isolar. Porque é x ao quadrado mais 4x igual a zero. Eu posso colocar o x em evidência, que é o oposto da operação distributiva. Se você reparar, se eu fizer x vezes x volta a ser isso, e x vezes 4 volta a ser 4x. Bom, e aqui eu tenho um produto, que eu tenho um número que eu não sei, vezes um outro número que eu não sei. Mas eu sei que o produto deles dá zero. Então, de que maneira uma multiplicação de dois números dá zero? Ou esse daqui é zero, ou esse daqui é zero. Então, ou x igual a zero é uma resposta, ou x mais 4 é igual a zero, ou seja, para isso aqui dar zero, o x tem que ser menos 4. Então, eu achei as raízes da segunda equação do segundo grau. Agora, veja bem, essa aqui, a x1 dela é 4, e a raiz 2 dela é menos 4. Essa aqui, x1 dela é 0 e a x2 dela é menos 4. Qual raiz que elas têm em comum?
Bom, 4 só pertence a essa. Essa aqui não tem 4. Agora aqui tem menos 4 e menos 4. Então a raiz comum às duas é o menos 4. Então a resposta aqui, menos 4, é a raiz comum às duas. Ok? Depois você dá a pausa e volta para ver de novo. Vamos fazer a terceira questão aqui. De novo eu invadi o espaço da terceira questão. Vamos apagar isso aqui. E aqui ele está falando, vamos ver, acho que eu abaixei demais, agora eu subi demais. Essa aqui é quarta questão. Considere a equação do primeiro grau com uma incógnita, né? Incógnita daqui é o x, ó. Essa é a equação do segundo grau. Aqui está incógnita, né? Mesma incógnita, tudo em x. Ao resolver esta equação, qual o valor encontrado? Bom, é uma equação, porque eu tenho um sinal de igual, só tenho uma incógnita, então eu tenho que isolar o x. Bom, mas eu tenho que respeitar a ordem das operações, né? Aqui não tem nem raiz nem potência, mas tem multiplicação, ó. Tudo multiplicação aqui e aqui. Aqui dentro eu não consigo fazer nada, tá? E aqui eu tenho, na verdade, menos junto com parênteses, é como se fosse menos 1 vezes o parênteses, tá bom? Aqui é como se fosse mais 4 vezes tudo isso. Então, para fazer a multiplicação, eu tenho que primeiro fazer a propriedade distributiva. Eu faço 3 vezes x é 3x, 3 vezes 5 é 15. Aí eu continuo distribuindo. Menos 1 vezes x é menos x, ou menos 1x. Menos 1 vezes 7, ó, menos com mais na multiplicação dá menos. 1 vezes 7, 7. Repito igual, e distribuo mais 4. Mais 4 vezes mais 1, mais com mais na multiplicação continua mais. E mais 4 vezes menos x, mais com menos dá menos, 4x. Bom, agora eu tenho vários termos aqui, ó, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, mas está tudo misturado, eu tenho que isolar o x. Eu vou escolher passar tudo que está com x para a esquerda aqui. Então aqui a esquerda vai ser o lado do x. Então 3x fica aqui, 15 passa como menos 15, menos x fica aqui, não muda de sinal, menos 7 passa como mais 7. Então tudo mundo que está aqui eu já arrumei. Agora esse 4 está certo, ele está do lado direito, então ele continua como mais 4. Agora esse menos 4x ele passa como mais 4x, né? Mudou de lado, muda a operação. Aqui está subtraindo, aqui passa somando. Bom, agora que eu tenho tudo que está em x à esquerda, tudo que não tem x à direita, eu posso somar todo mundo aqui em x, né? Aqui lembrando, é menos 1 vezes x. Então eu não sei quanto é x, mas eu sei que 3 menos 1 é 2, 2 mais 4 aqui vai dar 6 em x. Isso vai ser igual a menos 15 mais 7, isso daqui dá menos 8. Menos 8 mais 4, menos 4. Tenho que isolar o x, o 6 está multiplicando, ele passa positivo, continua positivo e muda a operação. De multiplicar, passa dividindo. Dessa vez não troca o sinal, hein? E isso aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 2 para simplificar, porque não tem alternativa a menos 4/6. E isso aqui vai dar menos 2/3, que é a nossa resposta. Ok? Vamos para a nossa última unidade. Vem cá. Eu puxei demais. Vamos para a unidade 3. Unidade 3. Em uma certa cidade, a assinatura residencial de uma linha telefônica custa R$ 34,50. Até 100 minutos. Ultrapassando essa cota, para o que ultrapassar, o consumidor, esquecido R, paga 8 centavos por minuto. Então, até 100 minutos, paga R$ 34,50. Acima de 100, mais 8 centavos o minuto por que passar. Aí vem a pergunta, quanto o consumidor pagaria pela conta se utilizasse 82 minutos em um mês? Bom, até 100 minutos, se ele utilizar 82 minutos, ele vai pagar exatamente R$ 34,50. Tá? Essa é a resposta. E se ele utilizar 300 minutos? Bom, aí cai nessa regra aqui.
No 300 minutos, eu tenho os 100 minutos que eu pago R$ 34,50. E eu tenho mais 200 minutos que eu vou pagar 8 centavos o minuto. Tenho que multiplicar isso daqui e vão dar R$16. Enfim, dos 100 minutos eu pago isso, dos 200 minutos eu pago R$16, e eu vou pagar, no mês que eu gasto 300 minutos, eu vou pagar R$50,50. Então a alternativa aqui tem R$ 34,50 para 82 minutos e R$ 50,50 para 300 minutos. Beleza? Vamos para o segundo, tá? Unidade 3. Vamos lá. Questão 2. A demanda Q. Que é demanda, que é a quantidade que o cliente se dispõe a comprar. Então, a quantidade Q de uma mercadoria que o cliente quer comprar depende do preço. Depende do preço P. Ou seja, que é comercializada. Essa dependência é expressa pela fórmula. Quantidade que a pessoa quer comprar é igual a 100 menos 4P. Quer dizer, se o preço aqui começar a abaixar, isso aqui vai diminuir e a pessoa vai comprar mais, né? Porque se isso aqui diminui, 100 menos isso daqui vai dar um número pequeno. Se o preço aumenta, esse pedaço aqui aumenta. E 100 menos número grande é um número pequeno. Ou seja, quanto maior o preço, menos a pessoa quer pagar. E quanto maior o preço, menos a pessoa vai querer comprar. E quanto menor o preço, mais a pessoa vai querer comprar. Tá? A lei da demanda é assim. E está perguntando, determine o preço unitário. Bom, se ele quer determinar o preço unitário, que letra que é o preço unitário? É P. Quando a demanda é de 32 unidades. A demanda de 32 unidades é a quantidade Q demandada. E eu tenho que pegar esse 32 de quantidade e substituir na fórmula. Tu só tem que decidir. Tu vai substituir 32 unidades no preço ou na quantidade? Obviamente na quantidade. Né? Então você substitui aqui 32 unidades. Você transforma uma função do primeiro grau numa equação do primeiro grau. Né? Aqui o expoente é como se fosse 1. É 1. E agora eu tenho que isolar o x. Isso aqui é uma equação. Eu posso isolar o x, que na verdade é o P. Nesse caso aqui, como é que a gente resolve a equação? Tem que escolher. Eu vou deixar incógnita à esquerda ou mando para a direita? Eu acho melhor mandar para a direita porque ela está junto do número negativo. Então esse menos 4P ele passa como mais 4P. O 100 continua aqui e aqui não pode ter o 32. Então ele passa como menos 32. 4P é igual a 68. Passo 4 dividindo. 68 por 4 vai dar R$17. Ou seja, se o preço for R$17, o cliente vai ter interesse em comprar 32 unidades. Se você quiser fazer a prova real desse exercício, né, é bom fazer prova real, vamos substituir o P de volta aqui na fórmula e ver se a quantidade dá 32. Tá? Então vamos fazer a prova real, a prova dos 9, né? Então, eu vou colocar aqui quantidade é igual a 100 menos 4. E eu vou colocar a resposta que eu achei aqui, que é o preço. E aqui tem que dar 32. Então, 100 menos 68, que é essa conta aqui, 4 vezes 17. E deu 32 unidades. Bateu. Ok? Provado. Correto. Terceira questão da unidade 3. Vamos lá. Imagina aqui o seguinte. A produção de peças em uma linha de produção nos 10 primeiros dias, né? Tá aqui os 10 de 1 a 10 primeiros dias. Também coloquei aqui no gráfico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a produção segue na tabela abaixo. Tá? Então o primeiro dia foi isso aqui, o segundo dia 1.200 e assim por diante. Ele tem que se analise a tabela e indique em quais períodos a função é crescente e decrescente. Bom,
Vamos apontar só os períodos que ela é crescente, tá bom? Então, do primeiro para o segundo dia, de 1250 para 1200 caiu 50. Bom, então, daqui para cá, supondo que aqui seja 1250, espera que eu errei. Daqui, ela saiu daqui. Só arrumar aqui, pronto. Ela saiu daqui, caiu um tanto. Tá? Então aqui ela é decrescente. Aí, daqui para cá, ela voltou a crescer, né? De 1200 ela cresceu mais 250. Então tá na cara que daqui para cá ela é crescente. E essa análise que a gente faz, ó. Daqui para cá, do terceiro para o quarto mês, ela caiu, então ela decresceu. Então aqui ela ficou meio grande, né? Toda hora eu tenho que mudar esse tamanho aqui, demora muito. Daqui ela decresceu, então para cá ela é decrescente. Daqui para cá ela cresceu, que aumentou. Daqui para cá ela decresceu, porque reduziu. Daqui para cá ela decresceu de novo. Daqui para cá ela cresceu. Daqui para cá diminuiu, então ela decresceu. E daqui para cá ela cresceu. O gráfico ele vai ficar algo assim. Então, de 4 para 5 ela cresceu. De 5 então ela cresceu. De 5 para 6 ela decresceu. De 6 para 7 ela também decresceu. De 7 para 8 ela cresce. De 8 para 9 ela decresce. E de 9 para 10 ela cresce. Então, resumindo, ó, sobe, cresce, desce, decresce, desce, decresce, sobe, cresce, desce, decresce, sobe, cresce, isso daí. Ok? Então vamos lá. De 2 para 3 ela cresceu. De 4 para 5 ela cresceu. De 7 para 8 ela cresceu. E de 9 para 10 ela cresceu. Nos outros períodos ela decresceu. Beleza? Então, simples, né? E essa última aqui... Nossa, mas esse gráfico tá torto, né? Ai, é fogo. Vamos arrumar esse gráfico aqui. Ficou horrível. Ela não está pedindo gráfico nenhum. Só estou aproveitando para fazer um gráfico, tá? Então, aqui é o eixo X. E aqui é o eixo... Então, aqui é o eixo do lucro. Né? Aqui é o lucro. E aqui é o que é o preço. Aqui é o preço. Como é que eu sei? Lendo do exercício. O lucro L na venda por unidade de um produto depende do preço P. Bom, se o lucro depende do preço, como é que a gente fala em função? O lucro é a variável dependente. A variável dependente é sempre no eixo vertical, também chamado de eixo Y, tá? Anota isso aí. A variável dependente é sempre o eixo Y. A variável independente, porque o lucro ele depende do P. Então, o lucro depende de algo independente. Então, a variável independente ela é sempre no eixo X. Ok? E depende do preço P. Então, a dependência é expressa por essa fórmula aqui. E essa fórmula aqui, o que é? É uma função de integral, segundo grau. Como é que eu sei do segundo grau? Porque está elevado ao quadrado. Como é que eu sei que é a função? Porque eu tenho duas letras. Essa letra aqui, que é o lucro, depende do preço P, que aparece duas vezes aqui. Gente, toda função do segundo grau ela tem a fórmula de uma parábola. Ela pode ser uma parábola com concavidade para baixo, triste, ou uma parábola com concavidade para cima. Quando a concavidade é para baixo, esse aqui é chamado de ponto máximo, que é o vértice. Quando a concavidade é para cima, isso aqui é chamado de ponto mínimo, que também é o vértice. Também chama de vértice. Vértice no máximo, vértice no mínimo. Toda vez que você tem uma função do segundo grau, você consegue ver que isso aqui, se eu botar um zero aqui no lucro, vira uma equação do segundo grau. Então eu consigo identificar que o A é menos 1, certo? Como o A aqui é negativo, é menos 1, eu sei que a concavidade dessa função é assim. Então eu consigo fazer um esboço rapidinho. Ó. Se o P for 0, o lucro dá menos 21. Então eu sei que ela vai cruzar aqui o eixo Y.
E eu sei que ela vai fazer assim, ó. Ela vai ter uma raiz aqui e uma raiz aqui. Esse cara aqui é o ponto máximo, tá? Esse aqui é o lucro máximo. Não está pedindo nada disso, só estou aproveitando para falar para vocês tudo que você consegue descobrir só de olhando uma fórmula de função do segundo grau. Bom, mas eu vou parar de enrolar vocês, vamos direto para a pergunta. Obtenha o lucro para o preço de 10 e observe se houve lucro ou prejuízo. Putz, essa aqui tá fácil, né? Eu falei, ele só quer saber qual é o L se o P é 10. O que nós vamos fazer? No lugar do P, a gente coloca 10. Né? 10 é o preço, o lucro depende do preço, vai ficar menos, abre parênteses, preço ao quadrado, mais 10 vezes 10, não preciso botar parênteses porque está P só no negativo, menos 21. Tomar muito cuidado, tá? Esse menos ele está fora do P ao quadrado. Então eu não posso botar o menos aqui dentro, tá? É só o 10. Vai ficar menos 10 vezes 10, 100. Mas esse menos não está aqui dentro, tá? Porque uma coisa é se tivesse assim, ó, menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. E aí menos com menos dá mais, isso aqui dá mais 100. Mas aqui é outra coisa, o menos está fora, ok? Para o menos estar dentro, a fórmula teria que ser assim, ó, menos P ao quadrado. E não está, o menos está fora. Então aqui vai dar 100, menos 100, desculpa, mais 10 vezes 10 que dá 100, menos 21. Bom, ora, gente, menos 100 mais 100, esse pedaço aqui dá 0. 0 menos 21, quanto é que deu o lucro? O lucro deu negativo. Menos 21 é negativo. O lucro é prejuízo. Bom, pessoal, essa foi a última questão da unidade 3. E se eu não me engano, se eu vi direitinho, a unidade 4 tem uma questão, mas algumas informações estão ilegíveis. Então, não dá para resolver assim, né? Mas a gente conseguiu resolver bastante coisa. É isso aí.